Olá! 2024 já está chegando ao fim e quem apostava no ano com um mínimo de tranquilidade em relação à política brasileira se enganou redondamente. As eleições municipais provaram que a intensa polaridade estabelecida nas eleições de 2022 ainda faz eco por aqui. E, ao que parece, não vai acabar tão cedo. Em especial pela vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, que poderá acirrar ainda mais os ânimos, tanto da esquerda como da direita brasileira, assim como também de toda a América Latina. Mas, como a vida não se resume apenas à política partidária, cabe ao jornalismo estabelecer parâmetros para que outros assuntos não fiquem esquecidos. Neste ano, outros temas rivalizaram com a política em termos de importância, como as queimadas e as chuvas intensas, que resultaram em queda de energia, além de inundações severas, como as que ocorreram no Rio Grande do Sul e na região de Valência, na Espanha. Nosso papel e nosso compromisso é cobrir tudo de perto, inclusive os assuntos relacionados também à nossa vida universitária, e sempre de olhos abertos com cuidados necessários para que as fake news não atrapalhem o trabalho jornalístico. E foi o que procuramos fazer neste MAC Notícias que está começando agora. Veja alguns destaques dessa edição. A importância de ouvir. O programa MAC Entrevista é um espaço de diálogo entre alunos e recém-formados. Encontro de Comunicação e Letras, uma oportunidade de contato direto com o mercado de trabalho. Um lugar chamado Maria Antônia, a famosa rua do bairro de Higienópolis com muitas histórias para contar. Projeto Bom Prato, uma ótima iniciativa no combate à fome. Bancas de jornais, a sobrevivência de uma cultura que resiste ao tempo e à tecnologia. Esporte de alto rendimento. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa está de cara nova. Comércio de rua. A sobrevivência dentro da informalidade. A sétima arte na sala de aula. Mackenzie lança o curso de cinema e audiovisual. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. Eu sou a Mariana Nalesso. E eu sou a Luísa Paniagua. O MAC Notícias está no ar. Olá, aqui está começando mais uma edição do MAC Notícias, está sendo transmitido ao vivo pela TV e rádio web Mackenzie. E o nosso primeiro assunto não poderia ser outro que não uma reportagem sobre uma das atividades que desenvolvemos aqui no curso de jornalismo neste semestre. Isso mesmo, Luiz, é o programa MAC Entrevista e assim como este que estamos realizando agora, que é o MAC Notícias, ele faz parte das avaliações da área de audiovisual. O MAC Entrevista é o momento em que conversamos com ex-alunos aqui do curso de jornalismo sobre o processo de produção do famoso e temido TCC, o trabalho de conclusão de curso. E eu tive o privilégio de fazer essa reportagem, e foi a minha primeira experiência na frente das câmeras e a primeira reportagem da nossa turma de telejornalismo. Vamos acompanhar? Não há jornalismo sem entrevista. Pois a entrevista sempre foi, é e sempre será um dos instrumentos básicos do jornalismo. A história dessas pessoas é o tema do MAC Entrevista de hoje e o MAC Entrevista está começando. Ela possui uma função social muito importante. É o que tentamos fazer no programa MAC Entrevista, uma atividade prática da disciplina de jornalismo audiovisual, em que conversamos com ex-alunos sobre a realização do TCC, trabalho de conclusão de curso produzido no semestre anterior. Nesse bate-papo são apresentadas desde a sua concepção do TCC até a sua produção final. É um projeto que une duas gerações, quem ainda está no início do processo do TCC e quem já se formou, numa troca importante de experiências para ambos. Sendo essencial para a difusão do conhecimento. Na questão da precisão dos dados, quais foram as principais dificuldades com quais você lidou? A formação de opinião. Você mencionou no seu TCC que o jornalista tem um papel fundamental de informar e de catalisar mudanças. Você acha que você cumpriu com essa função, com esse papel de jornalista? E o posicionamento crítico da sociedade.
dançar pela sua fé, pelo que você acredita, também dá uma nova perspectiva da sua fé, da sua religião, da sua doutrina? É a possibilidade de olhar o mundo e ouvir o outro. Por que o jornalismo de turismo? Já era uma área que te interessava ou você descobriu agora? Para quem cede a entrevista, voltar ao Mackenzie e poder conversar com os alunos é uma experiência única. Há 1 ano e meio atrás eu estava aqui, no lugar de vocês, entrevistando as pessoas. Então é muito legal vir aqui e falar sobre o TCC. Foi muito bom. Obrigada pelo convite. Nossa, pra mim é uma nostalgia completa. Eu lembro quando foi a minha vez de entrevistar os alunos, os ex-alunos. Tô bem feliz, muito honrada por estar aqui de novo. Trocar um pouquinho de experiências, porque acabei de fazer meu TCC, dar dica, falar do que deu certo, do que não deu. Foi muito legal ser entrevistada pela Júlia e poder falar um pouco mais do meu TCC. Quando eu estava no 5º semestre, eu também fiz essa entrevista e consegui analisar o TCC. E quando a gente está nesse semestre, a gente não entende muito o que é um TCC. Então, para mim, conseguir estar do outro lado da cadeira e ser entrevistada é muito legal, é super diferente do que eu já tinha feito, gostei muito. Já para quem faz a entrevista, é uma forma de aplicar os conhecimentos na prática e aprender sobre a produção de um TCC. O Mackenzie escolheu uma estrutura muito qualificada, para a gente se sentir na prática, então gostei muito, todas as partes, os desafios, de uma experiência muito legal. Participar desse projeto foi muito legal, foi muito interessante. Ler o relatório, ver o vídeo de novo, foi incrível, ela é uma ótima entrevistada, simplesmente adorei, foi tudo. Eu acho que a TV é um dos meus maiores sonhos, como estudante de jornalismo. Bem desafiador, mas eu amei estar ali com a Érica e saber um pouquinho sobre a história do TCC dela. Tem sido muito gratificante para mim aprender cada dia mais com essas experiências, com o estúdio, com as pessoas que trabalham aqui. Tivemos um pequeno probleminha com o áudio, mas olha, a produção desse programa foi extremamente agregadora e foi cheia de aprendizados, né, Mari? Com certeza, Lu. E por meio desse programa a gente pôde aprender mais sobre a importância da entrevista no jornalismo como um elemento essencial para a produção de conteúdo, uma notícia ou até mesmo uma reportagem. E já que estamos falando sobre atividades do curso de jornalismo aqui do Mackenzie, não podemos nos esquecer do Encontro de Comunicação e Letras. Uma vez por ano, os alunos do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, do qual o curso de jornalismo faz parte, têm um compromisso que vai além da sala de aula. É o Encontro de Comunicação e Letras, conhecido como Encontro CCL, que neste segundo semestre de 2024 realizou a sua 19ª edição. E o Mac Notícias esteve presente conversando com alunos e convidados, acompanhando palestras, workshops e oficinas que ocorreram ao longo de 2 dias. A reportagem é de Isabela Vitiello. Muita conversa. Qualquer um que valorize uma boa comunicação saudável. Troca de experiências. Antes de começar a falar sobre inteligência artificial. E aprendizados. A teoria geral da comunicação. Assim, é o Encontro de Comunicação e Letras do Mackenzie. E assim foi feito na sua 19ª edição. Eu acho interessante devido à valorização, o reconhecimento que a comunicação é importante. E é bom pra gente estar antenado aí com tudo que vem acontecendo atualmente. Abre um pouco a visão, os caminhos, para os alunos. O debate de hoje, em especial, sobre a importância de impor limites para a inteligência artificial, é algo que para nós, professores aqui do Centro de Comunicação e Letras, é muito importante. Com a presença de profissionais das mais diversas áreas da comunicação, o encontro é uma oportunidade para que os alunos dos cursos de jornalismo, letras e publicidade tenham contato com o que há de mais atual no mercado de trabalho. A crítica também fica junto, porque ela era atrelada ao jornalismo. A inteligência artificial é uma ferramenta para ajudar, ela não pode fazer o produto final para a gente. E eu sinto que está voltando a ter uma certa demanda pelo texto. Os alunos ouviram muito. É a luta de classe? Total. Só que a gente tem que convencer nas duas pontas. Você trabalhar não só com a tipografia em si, mas com o espaçamento. Comunicação nasça e se estabeleça a partir de aparatos tecnológicos. E também perguntaram muito. Qual seria o melhor comportamento a ter nessas situações? Quem você acha que vai ganhar? Qual seria o limite ético do uso da inteligência artificial no jornalismo?
Discutir, planejar e capacitar o aluno a entender e aplicar as mais recentes inovações tecnológicas no campo da comunicação foi o foco principal do encontro, que também buscou responder como a inteligência artificial está influenciando os processos criativos, as estratégias, as redações, a literatura e a produção de conteúdo, principalmente nas mídias digitais. Para Paulo Ranieri, um dos coordenadores do evento, o encontro é uma forma de trocar experiências entre quem já está no mercado e quem está em formação. Também destacou a importância de se discutir inteligência artificial. A gente consegue fazer com que o mercado e os alunos, o mercado e a academia se aproximem. Então, essa troca de informações, essa troca de conhecimentos é muito valiosa para os dois lados. A inteligência artificial é um tema muito presente já no nosso dia a dia. Tanto na comunicação quanto no universo das letras, Então, para o nosso Centro de Comunicação e Letras é muito importante. Para Rafael Fonseca, diretor do Centro de Comunicação e Letras, o encontro possui grande significado para a universidade. Para nós é festivo nesse sentido, porque é um grande encontro, daí o nome, mas é também um momento de uma oportunidade dos alunos terem esse contato mais próximo com profissionais que vêm partilhar um pouquinho da experiência deles. A gente começa agora com uma palestra. Hugo Harris, coordenador de jornalismo, destacou que o encontro é essencial na formação dos futuros comunicadores. Tendo como tema transversal a inteligência artificial, a gente se coloca na posição de falar a respeito de algo que é o que no momento está pautando as ações dos profissionais. Nossa briga, ela precisa de apoio popular, é que nem eu falei ali dentro, a gente está lutando contra grandes corporações, assim, e vocês são o futuro da profissão, Falando de polarização, falando de radicalização, então um espaço como esse, para o debate, é muito bacana, eu fico honrado de fazer parte dele. Discutir cinema, e principalmente nessa semana, e ver o cinema valorizado, e a crítica também, para mim é incrível. Poder colocar isso em uma perspectiva de futuros profissionais que estão aí desejando trabalhar com a área do cinema é sempre bastante interessante. O jornalismo é uma galera muito raçuda mesmo. Por meio de mini cursos, workshops, mesas redondas, oficinas, palestras e rodas de conversa, o 19º Encontro de Comunicação e Letras abriu as portas para que os alunos entendam que o futuro da comunicação não é o amanhã, mas sim o agora. Eu acho esses eventos extracurriculares fundamentais para a nossa formação. Qual palestra você gostou mais, Mari? Bom, eu adorei as palestras, mas a que eu mais gostei foi sobre jornalismo audiovisual, mediada pelo professor Vanderlei, claro, e com o apresentador do Jornal da Band, o jornalista Eduardo Oineg. Nesses eventos a gente pode ver que saber cada vez mais o que está acontecendo fora da universidade e ter contato com os profissionais do mercado. Com certeza. E já que você citou o Oineg, ele terá uma participação especial no nosso telejornal de hoje. Em uma das saídas, aqui bem pertinho de nós, existe uma rua considerada muito importante para a história política e cultural, não só de São Paulo, mas também do Brasil. O nome da rua é uma referência a Dona Maria Antônia da Silva Ramos, filha do senador João da Silva Machado, barão de Antonina, que possuía nessa região uma chácara. Parte dessa área foi vendida em 1874 ao reverendo Chamberlain, onde posteriormente seria construído o campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Dona Maria Antônia é homenageada no edifício número 117 da universidade, prédio da pós-graduação denominado Edifício Baronesa Maria Antônia da Silva Ramos. Prédios, padarias, bancas, cafeterias, bares e restaurantes, entre outros diversos estabelecimentos, fazem parte desta pequena rua, de apenas 400 metros, mas com grande importância histórica. Durante a ditadura militar, nos anos 1960, a rua já era um local muito utilizado por estudantes para manifestações de todos os tipos, mas nos dias 2 e 3 de outubro de 1968, uma briga generalizada entre os estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie marcou o local para sempre. O conflito, conhecido como Batalha da Maria Antônia, que aconteceu por divergências políticas, teve como resultado o assassinato do estudante José Guimarães.
Após este fato, a Faculdade de Filosofia da USP foi transferida e o local se tornou o Teatro da USP, o TUSP. Segundo Eduardo Brunhosa, coordenador do Centro Histórico Cultural Mackenzie, estudos realizados pelo Centro Histórico mostram que a Rua Maria Antônia não só marcou o Mackenzie, mas também a vida dos seus estudantes, e foi uma importante evolução para a cidade de São Paulo. Existem vários trabalhos produzidos com o apoio da equipe de pesquisadores e de acervo do Mackenzie, que falam sobre a Maria Antônia e a relação dela com o Mackenzie, com a cidade, em vários momentos. Apontam desde as experiências vivenciais dos candidatos ao vestibular que ficavam aqui na Maria Antônia até a década de 80, esperando nos muros de Maria Antônia os cartazes com seus nomes para saber se eles foram aprovados ou não no vestibular, até experiências outras que contam sobre o desenvolvimento dessa artéria da cidade, que hoje liga uma parte da cidade a outra, muito importante. Além de toda a história por trás dessa famosa rua, o local também movimenta e muito a economia dessa região. Isso porque seus bares e restaurantes, além de todos os outros diversos pontos de comércio, frequentados pelos alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, funcionam durante toda a semana, manhã, tarde e noite, com um intenso movimento de segunda a sexta e de forma mais tranquila aos sábados e domingos. Com tantas opções disponíveis, para se destacar, o local tem que ter o seu segredo. O bar e restaurante Macfield é um exemplo. Inaugurado em 1966, é um dos locais mais movimentados da rua. Segundo o estudante do 4º semestre de Direito do Mackenzie, Leonardo Antônio Esmora, o Macfield é o ponto de encontro com seus amigos pós-aula. Sempre de quinta a sexta eu procuro estar aqui, eu venho para cá para socializar com meus amigos, para trocar uma ideia depois da aula, ou de noite também. Sempre quando acaba a aula, eu e meus amigos a gente vem aqui, ou às vezes à noite também. Mas é mais o fio mesmo que eu venho. Para Claudinei José da Silva, 52 anos, conhecido carinhosamente pelos estudantes como Cafu, o bom atendimento e a tradição do estabelecimento conquistaram os mackenzistas. Tem muito atendimento bom, deu sorriso com o cliente, deu simpático com os clientes, entendeu? Tudo isso. Nossa, muito interessante essa reportagem da repórter Mara Oliveira. E eu fico pensando quantas ruas em São Paulo também não tem essa história tão maravilhosa como essas que a gente acabou de ver. E a Rua Maria Antônia, ela segue cada vez mais presente na vida de nós, universitários aqui do Mackenzie. E sobre isso que você falou das ruas com uma importância histórica, seria um bom tema de TCC, não é mesmo? Com certeza, é uma ótima proposta. E falando em TCC, Lu, você já tem algum tema em mente? Nada definitivo ainda, mas a gente tem que decidir logo, porque no próximo semestre começamos a fazer o nosso projeto. E com certeza, e quem está na fase final do TCC, ou seja, no 8º semestre, eu imagino que seja um pouco mais aliviado. Mas quem pode falar mais sobre isso é quem vai defender o TCC. E a nossa repórter Vitória de Paula está com a Verônica Choquer, que defende o TCC no curso de jornalismo no próximo mês. Bom dia, Vitória! Bom dia, Luísa. Bom dia, Mariana. Pois é, meninas, eu estou aqui com a Verônica e já vou passar essa sua dúvida para ela. Bem-vinda, Verônica. Nessa reta final, você já se sente mais aliviada? Nossa, sim, é um alívio muito gostoso de ver que agora já estou terminando a faculdade. Foram 4 longos anos desse processo e é muito bom ver que eu estou conseguindo entregar algo que eu estava planejando já há bastante tempo. Então o alívio é muito gostoso de sentir. Você fez um TCC sobre as queimadas no Pantanal que aconteceram em 2020. Qual a sua relação com o Pantanal? Bom, a minha relação com o Pantanal é muito próxima, porque eu sou cuiabana, eu sou mato-grossense, e desde criança, nos passeios anuais da escola, a gente ia para o Pantanal, desde criança. E também no movimento escoteiro que eu participava, quando a gente fazia acampamentos no Pantanal. Então, a minha proximidade com o bioma, ela é já de longa data, né? Por eu ser de lá e por ter tido essas experiências também. O seu produto foi um documentário. Por que esse formato para explicar o seu tema? Eu acredito que o vídeo documentário é uma ferramenta jornalística maravilhosa, porque você consegue trazer imagens e áudio e fazer uma junção de várias ferramentas para conseguir fazer um trabalho muito bonito. E tratando de meio ambiente, eu achei que o vídeo documentário faria muito mais sentido, porque eu achava também que ia ser mais interessante visualmente falando. E as minhas referências todas sobre as queimadas de 2020, a maioria delas eram documentários. Então, para mim, ia ter essa facilidade.
E desde o início da minha graduação, eu já pensava em fazer algo com audiovisual. Então, foi a junção essa vontade de ter experiência com audiovisual e também de achar que o documentário seria a melhor ferramenta para tratar das queimadas. Para finalizar, o que de mais impactante você aprendeu nessa jornada? O de mais impactante é, assim, o fato de me sentir jornalista de verdade, em campo, sabe? Porque durante a nossa faculdade a gente faz trabalhos, reportagens, matérias e textos, mas o tempo que você tem para fazer isso é muito longo. E quando você vai a campo é totalmente diferente. Ali você precisa colocar todos os seus conhecimentos, estar aberto também a fazer mudanças de planos, a mudar a rota. E foi muito bom sentir e aprender que eu realmente sou uma jornalista, sabe? Porque de fato acontecem alguns improvisos, assim, você precisa ter uma certa maturidade. E eu acho que foi essa maturidade que eu aprendi durante esse processo. Boa sorte na banca, muito sucesso na sua carreira. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Vitória. Obrigada, Verônica. Bom, vamos em frente, o desafio está lançado. E para quem tiver interesse em acompanhar as apresentações dos TCCs de jornalismo, as bancas vão acontecer do dia 3 ao dia 12 de dezembro. O combate à fome deve ser algo presente na pauta de qualquer sociedade. E no caso do Brasil, deve ser urgente, pois milhares de pessoas estão dentro do que chamamos de insegurança alimentar. Os mais atingidos por isso são pessoas em situação de rua, que muitas vezes sofrem para conseguir pelo menos um prato diário. Um dos projetos que visa diminuir este problema é o Bom Prato, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. A repórter Júlia Costa esteve nas proximidades da unidade do Bom Prato da Rua 25 de Março. Confira a reportagem. A cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do Brasil, com quase 12 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No entanto, com essa magnitude, vêm os desafios. De acordo com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da capital, em parceria com o Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de São Paulo, cerca de 50,5% da população vivem algum tipo de insegurança alimentar. Em meio à crescente crise de insegurança alimentar que atinge São Paulo, as unidades do Bom Prato têm se tornado uma solução importante para milhares de pessoas. Elas oferecem refeições nutritivas a baixo custo, atendendo diversas áreas da cidade, sendo na capital mais de 20 unidades fixas. O radialista Luciano Marcelo dos Santos é frequentador do Bom Prato e reconhece a importância do programa à população. Sem o Bom Prato, como seriam as pessoas de situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas carentes? Eu acredito que o Bom Prato faz bem. Esses beneficiados pelo Bom Prato que acabamos de ver fazem parte de uma das principais ações presentes na cidade de São Paulo no combate à fome da população. O projeto, ao longo de sua história, iniciado em 2000, serviu mais de 13 milhões de refeições. Com isso, o programa Bom Prato garante que pessoas em situação de rua, trabalhadores informais e famílias inteiras possam ter uma refeição digna. Joacir Barbosa é aposentado e vende doces e água próximo à unidade do Bom Prato, da Rua 25 de Março. Ele também usufrui das refeições ofertadas pelo programa. Para mim, não tenho nada que reclamar. Para mim é bom. Ajuda bastante. Para mim, né? Desde a origem do programa, o valor continua inalterado, R$1 no almoço e no jantar, e 50 centavos no café da manhã. Andriane da Rocha Xavier é operadora de caixa de um estacionamento nas proximidades de uma das unidades do Bom Prato. Lá tem nutricionista, então assim, a essência do alimento é leve, inclusive também na época da pandemia supriu muito a necessidade das pessoas, né? Então as pessoas vinham, podia fazer o pedido do almoço e levar para casa, né? Então isso ajudou muitas famílias, sim. Bom Prato é muito importante para todos nós. Este assunto é muito necessário, considerando a quantidade de pessoas que são atingidas diariamente pela falta de alimentação ou pela falta de uma alimentação adequada.
Com certeza, é um tema de política pública e apesar de fazer parte dos planos de governo de vários candidatos durante as eleições, ele é muito pouco debatido durante as campanhas eleitorais. É verdade, pouco ouvimos sobre isso nas eleições municipais deste ano, por exemplo. Pois é, numa disputa onde não faltaram ofensas, bem que os candidatos poderiam ter reservado um pouco do seu tempo para falar de propostas viáveis, como essa sobre a insegurança alimentar, mas não parece que isso seja uma prioridade, né? E já que citamos as eleições, a campanha realmente pegou fogo. E tudo leva a crer que as próximas, em 2026, não serão diferentes. Veja agora o comentário de política com Breno Santana. Com o fim do período eleitoral, que teve debates intensos, agressões incluindo uma cadeirada, cortes para a internet, memes e apagões, o resultado do pleito traz consideráveis reflexões sobre a situação política no Brasil. Olhando para o cenário político nacional, o fortalecimento do centro e da centro-direita aparentemente representa um desafio para a reeleição do PT na eleição presidencial de 2026. O presidente Lula era a esperança para um fortalecimento dos candidatos de esquerda, em especial Guilherme Boulos do PSOL, em São Paulo, porém, sua participação foi discreta na capital paulista. Por outro lado, Jair Bolsonaro foi extremamente tímido ao apoiar o seu candidato, o prefeito Ricardo Nunes, pois com o surgimento de Pablo Marçal, do PRTB, os bolsonaristas foram para o lado do ex-coach, deixando Bolsonaro numa situação delicada, já que Marçal pode fazer sombra ao ex-presidente, que acredita em sua candidatura mesmo estando inelegível. Sua estratégia foi focar em outras capitais, sendo as principais Cuiabá, onde o seu candidato saiu vencedor, e Fortaleza, onde seu candidato perdeu para o PT. O maior destaque dessa eleição ficou mesmo para o Partido Social Democrático, o PSD, comandado por Gilberto Kassab, que obteve o maior número de prefeitos eleitos no país, 887, deixando para trás o MDB, com 856. Outro destaque foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, maior cabo eleitoral de Ricardo Nunes, que acabou fortalecendo seu capital político no estado. Até 2026, certamente teremos outros capítulos interessantes dessa história, com a esquerda cada vez mais dependente de Lula, Bolsonaro inelegível, a figura enigmática de Marçal, o partido de Kassab em ascensão e o tarcisismo em progresso. E como em política, em especial na brasileira, tudo pode acontecer, é esperar para ver. Daqui a pouco, vamos falar sobre comércio informal, cinema e futebol. O Mac Notícias volta já!
Mac Notícias está de volta, falando de um assunto um pouco saudosista, as bancas de jornais e revistas. Sim, elas existem com muitas dificuldades, ainda sobrevivem na cidade de São Paulo. Só não sabemos por quanto tempo, pois se para nossa geração é algo pouco usual, imagina para quem é ainda mais jovem. E acaba sendo um grande desafio para quem trabalha no ramo. Mas vamos ver o que a repórter Fernanda Stradiotti nos conta sobre isso. Houve um tempo em que as bancas de jornal eram sinônimo de acesso à informação e cultura local, um lugar onde as pessoas estavam acostumadas a frequentar. Porém, com a popularização da internet e dos dispositivos móveis, os consumidores passaram a buscar notícias em tempo real, por meio de aplicativos e redes sociais. Essa mudança no comportamento dos leitores tem levado à redução das vendas de jornais e revistas impressas, afetando diretamente a viabilidade econômica das bancas. Uma pesquisa do Instituto Reuters revelou que 41% dos brasileiros evitam consumir informações, mas aqueles que ainda gostam de se informar preferem acessar as notícias pela internet, enquanto a minoria das pessoas consomem conteúdo impresso. Dificilmente eu compro, assim. Comprei há pouco tempo, eu comprei uma revista aí, mas é muito difícil. Eu leio muito pela internet. Antes eu comprava jornal sempre, mas agora não mais. Para a dona Aparecida, que é dona de uma banca de jornal há mais de 46 anos, ela enfrenta uma fase complicada. Jornal a gente recebia 50, 60, hoje recebe 3, 4, 5. E as revistas agora também, muito cara. Deu uma boa caída, porque eles vêm aqui, olha, veja, falam, ai não vou levar não, eu vejo na internet. A concorrência como blogs, podcasts e plataformas de streaming de notícias oferecem conteúdos gratuitos ou com assinaturas acessíveis, tornando difícil para os jornais tradicionais competirem. O resultado é um cenário desolador: bancas fechando suas portas, funcionários perdendo empregos e um patrimônio cultural ameaçado. E o objetivo desses locais se tornou atrair outros clientes por conta de outros produtos como a venda de salgadinhos, bebidas e produtos de conveniência em geral. Eu vejo algumas bancas espalhadas que ainda vendem revistas, mas a maioria das bancas estão se transformando em tabacaria praticamente, né? Então acho que o futuro é se diversificar o negócio, passar a vender outras coisas além de revista e jornal. Apesar das dificuldades, algumas bancas tentam se reinventar, oferecendo produtos diversificados, como revistas, livros e até itens de conveniência. Mas a pergunta que se impõe é: será que essas mudanças são suficientes para resgatar a relevância das bancas em um mundo dominado pelo digital? A luta pela sobrevivência continua, enquanto o futuro do papel na comunicação se reconfigura diante dos olhos de uma nova geração. Segundo o professor André Santoro, que leciona disciplinas na Faculdade de Jornalismo, o futuro do jornal impresso é quase certo. Ele não deixará de existir. Já as bancas possuem um futuro discutível. As bancas acho que sofrem uma transformação muito importante nos próximos anos, mas o jornal impresso certamente continua existindo, porque ele é um formato jornalístico muito importante, inclusive como chamariz para o digital. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, localizado próximo ao Parque do Ibirapuera, está de cara nova. Repaginado, o local que recebe atletas em busca de aperfeiçoamento profissional está funcionando a todo vapor. Quem nos traz mais informação é o repórter Renan Campos. O Centro Olímpico, um dos principais polos de formação esportiva no Brasil, reabriu suas portas após passar por uma grande reforma. Com uma infraestrutura renovada e mais moderna, o espaço retoma as atividades acolhendo atletas de diversas modalidades que utilizam o local para treinos de alto rendimento. A reforma incluiu melhorias nas quadras, pistas e ginásios, além de uma modernização nas áreas de apoio, como vestiários e salas de fisioterapia. Para Matheus Alves, um dos atletas que utilizam o espaço, ter bons equipamentos é fundamental para que eles possam aprimorar suas performances, gerando ótimos resultados. Sobre as novas instalações, tem impactado muito sobre a questão de como a gente treina, né? Porque um bom equipamento também gera um bom resultado na gente, entende? Então, eu acho que a questão de ter equipamentos que
favoreça com que a gente melhore é muito importante. Tanto que se você pegar um equipamento de baixa qualidade, também o risco de você acabar tendo alguma lesão ou algo do tipo é bem relevante. Então, ter equipamento, digamos assim, com uma estrutura boa, incentiva bastante o nosso treinamento, na nossa evolução também. Tanto para nós, no atletismo, que reformaram o nosso lugar de treino, quanto também reformaram aqui dentro, né? Que eu vejo muitas pessoas se sentindo mais confortável em vir treinar mesmo. Então, isso traz uma sensação boa. Treino aqui desde os 9 anos, então isso já é desde criança, né? Então, o Centro Olímpico é um dos melhores centros do Brasil, é o melhor centro do Brasil em atletismo. Então, vem me ajudando muito na minha carreira. Assim como Davi, Matheus e Jamal, que são atletas de alto rendimento do Centro Olímpico, outros 1.300 fazem parte desse projeto. Todos os anos, a seleção de atletas é aberta e conta com turmas de todas as idades até 18 anos para a prática esportiva em 15 modalidades. A Prefeitura de São Paulo garante treinamento gratuito para os aprovados nas seletivas, além de vale transporte e vale alimentação para os dias de treino. Além dos atletas que pertencem ao Centro Olímpico, o espaço também é utilizado por outros que não necessariamente fazem parte do centro. É o caso de Marina Vieira, vice-presidente da Atlética de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi, praticante de futsal, basquete e natação. Ela utiliza há 1 ano a piscina do Centro Olímpico. A Medicina Anhembi treina natação e atletismo aqui. A pista ela é incrível, ela é muito boa, ela é completa. A piscina também, não tem nem o que falar, quanto até de vestiário. Os vestiários são limpinhos, são grandes, são muito bons, os chuveiros são bons. De quadra aqui, a gente joga às vezes a NDU aqui e é muito bacana também, tem quadra de basquete, de handball, de vôlei. É referência, é incrível a gente poder treinar aqui, é muito bom mesmo. É uma realização. O Centro Olímpico ele abre portas para muitos atletas. Eu acredito que a melhor coisa que ele fez para mim foi ter me dado a oportunidade de fazer o que eu amo. Ainda mais em um lugar tão espetacular como esse. Então, tanto é que eu me orgulho em falar que eu sou atleta do Centro Olímpico e nada mais. Porque afinal, eles me ajudaram bastante. E o mínimo que eu posso fazer por eles é a mesma coisa. Bom saber que o poder público está fazendo algo em favor do esporte e que as pessoas estão aproveitando. E vamos continuar falando de esporte, agora de futebol. Falta um pouco mais de um mês para o final do ano, mas algumas coisas já estão definidas para o futebol brasileiro, como, por exemplo, o Flamengo como campeão da Copa do Brasil, definido neste final de semana. Mas ainda falta a Libertadores e a Sul-Americana. E quem traz um balanço sobre o que rolou e o que ainda vai acontecer, as chances dos times na parte de cima da tabela e quem fica e quem cai para a Série B, são os repórteres Diego Costa e Ricardo Serrano. Bom dia, meninos! Bom dia, Luísa. Bom dia, Mari. A gente está aqui para falar sobre a última semana do futebol brasileiro, o que aconteceu de importante. Bom, Flamengo campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez, igualando o Grêmio em segundo lugar. É a 3ª final seguida. 2 títulos nos últimos 3 anos. Diego, qual a importância desse título para o Flamengo, que teve um ano turbulento de altas e baixas? Total importância, né? Bom dia a todos, Ricardo, e a todos. É impressionante o que um técnico pode mudar um ambiente, né, galera? A gente vê que esse elenco do Flamengo não é novidade para ninguém, a força que eles têm. Mas o torcedor já estava aceitando que o ano ia ser sem conquistas devido ao mau momento que o elenco vivia sob o comando do técnico Tite, que não pode deixar o Gabigol no banco do Carlinhos, né, seu Tite? Nossa, a final mostrou muito bem aí que é essencial você colocar grandes jogadores, independente de você ter ou não boa relação com eles. E foi o que a gente viu, o Gabigol fez 2 gols na ida, o Flamengo conseguiu vencer a ida e a volta, e o Gabigol anunciou sua saída logo após essa final. Um movimento importantíssimo no futebol brasileiro, né? Porque ele foi pro Cruzeiro, uma grande movimentação nos últimos anos aí. Bom, falando em Flamengo, ele acabou vencendo o Corinthians, e o Corinthians descolou da zona de rebaixamento, descolou. 3 vitórias seguidas, Galo a jogar bem, Memphis tá voando. Diego, qual a importância de descolar e focar só na parte de cima pro Corinthians? O torcedor do Corinthians não merece passar por isso, né? Um clube tão grande tá brigando na parte de baixo da tabela, ainda mais com a 3ª folha salarial do Brasil, não é algo que condiz. A contratação do Memphis Depay, sem dúvidas, foi extremamente uma vez que ele chegou em 7 jogos como titular, tem 7 participações em gol. Os 3 gols que ele fez foram gols que deram a vitória. Então foi uma contratação, acho que já dá pra gente dizer que foi acertada. E o Corinthians agora começa a sonhar com Libertadores, né? Até porque tem 3 adversários acima, que são Bahia, Cruzeiro e Vasco, que o Corinthians vai enfrentar os 3 dentro da sua casa, onde a gente sabe que o Corinthians é muito forte. Mas, Ricardo,
não é só no meio da tabela que a briga do Brasileirão tá fervorosa, né? Lá na parte de cima também. Verdade. Botafogo e Palmeiras novamente protagonizando esse Campeonato Brasileiro. Botafogo com o mesmo número de rodadas, porém tem 4 pontos de vantagem do Palmeiras. Lembrando que eles ainda vão se enfrentar na 36ª rodada, faltando 2. O jogo lá no Allianz Parque. Diego, será que vai acontecer aquela tragédia, aquele problema com o Botafogo, aquele fantasma? É o que todo torcedor do Botafogo está se perguntando, né? Mas eu acredito que o elenco hoje é muito mais robusto, muito mais preparado e merece muito mais conquistar esse título do que o do ano passado, que realmente o elenco deu uma patinada muito grande. Mas eu acredito que o Botafogo aí tem grandes chances, é favorito, especialmente por estar à frente com poucas rodadas. Mas o jogo no Allianz é sempre muito complicado. E é muito legal quando a gente vê uma edição de Brasileiro com um jogo entre os dois candidatos ao título na reta final, dando aquele ar de final, como a gente vê em campeonatos mata-mata, né? Falando em topo de tabela, o Santos garantiu acesso para a primeira divisão, para a elite do futebol brasileiro. Voltou de onde nunca devia ter saído, vamos falar a verdade. Exatamente. O Santos provavelmente vai reformar todo o seu elenco, pretende não manter a maioria das peças e vai renovar a maioria dos salários, botando nos padrões de um time de Série A. Deixando compatível, né? Exatamente. E pode ser que o Santos, já pensou, se o Santos volta e me traz Neymar pro ano que vem? Vai saber, né? O torcedor tá iludido, não tem como não ficar. Bom, era isso. Voltamos com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, meninos, por esse balanço geral e boa sorte para os times que ainda lutam para permanecer na Série A do Brasileirão. Agora vamos passar do esporte profissional para o esporte universitário, uma atividade que fortalece os laços entre estudantes dos mais variados cursos. Confira o comentário de Ana Luísa Gerbali. A cultura esportiva no meio universitário é muito cultivada. A maioria dos cursos tem suas atléticas e participam dos seus respectivos jogos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma referência na área, acumulando participações e muitos títulos. Só no Economíadas, por exemplo, jogos que reúnem atletas dos cursos de Administração e Economia, o Mackenzie tem 21 títulos. Já em Comunicação, no qual o curso de jornalismo faz parte, o evento mais famoso e esperado é o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Nestes jogos, o Mackenzie é representado pela Atlética Tubarão. O primeiro JUCA ocorreu há mais de 30 anos, em 1993. Desde então, a instituição é a maior campeã, com 16 títulos. Na edição deste ano, disputada na cidade de Boituva, interior de São Paulo, o Tubarão contou com 230 atletas que disputaram mais de 15 modalidades. O Mackenzie ficou em 4º lugar na classificação geral. Além dos jogos específicos de cada curso, as faculdades ainda disputam os campeonatos semestrais, como o Paulista Universitário, conhecido como CPU, os Jogos Universitários Brasileiros, o JUBS, e o Novo Desporto Universitário, o NDU. O esporte universitário é muito importante, pois ele serve não só como entretenimento no período da graduação, mas também como um trampolim para quem pretende, futuramente, se tornar um atleta profissional. Ambulantes, camelôs, marreteiros ou vendedores autônomos são alguns dos sinônimos que definem o profissional que trabalha vendendo seus produtos nas ruas das grandes cidades. Agora, também são chamados de empreendedores. Seja qual for a definição, o trabalho desses profissionais ajuda a gerar economia e é uma alternativa para quem não quer gastar muito, especialmente com a alimentação. E na Rua Piauí, onde nós estamos, o forte desses vendedores é exatamente a alimentação. Para entender o cotidiano do comércio informal, a repórter Vitória Zambotti conversou com comerciantes, clientes e um especialista. Na correria das grandes cidades, é impossível não notar a presença dos vendedores ambulantes, sejam nas calçadas ou nas portas das estações de metrô. Barracas e vendedores ambulantes se tornaram essenciais para a rotina dos estudantes universitários, especialmente dos bolsistas. Pessoalmente falando, eu sou bolsista e ajuda muito comprar as coisas aqui fora. Pra gente facilita muito essas barracas de comida. As pessoas que vendem, né, os alimentos aqui fora acabam facilitando por causa do preço. É muito prático, toda hora no intervalo ou até mesmo na hora do almoço, sim, posso passar aqui e é muito rápido para pegar alguma coisa para comer. A gente consegue se alimentar pagando menos. Para muitos, a informalidade é uma resposta viável diante da crise e dificuldade de acesso a oportunidades formais de emprego. É o caso de Márcio Antônio, ex-educador social que trabalha com lanche natural desde 2016, junto com a sua esposa. A minha mulher ela trabalhava para um casal de amigos com lanche natural e eu dava aula. Eu era educador social.
Então eu vi que o negócio lá estava dando certo e eu pensei assim, vamos tentar abrir o nosso, achar um espaço para a gente conseguir vender. E como ela já fazia a produção lá, conhecia todo o processo, conhecia alguns fornecedores, então a gente fez a soma, calculou lá certinho e fomos para cima. Aí eu larguei tudo e focamos só na empresa de lanche natural. Assim como Márcio, Almir Araújo sempre quis ter seu próprio negócio e, aproveitando sua experiência na área, fez sua cozinha dentro de um carrinho. Como eu tenho experiência em administrar e fazer comida, trabalhei muitos anos em restaurante, então eu tiro de letra. Para João Pedro Piragibe, professor de empreendedorismo do Mackenzie, o trabalho informal é uma saída como fonte de renda. Porém, é necessário que existam políticas públicas para que os direitos dessas pessoas sejam garantidos. O empreendedorismo informal, normalmente, ele está ligado a essa possibilidade desses cidadãos conseguirem ter uma fonte de renda. Então, quando a gente compara isso com alguns países mais desenvolvidos, a gente vai ter taxas menores do mercado informal, como a Europa, por exemplo, taxa de até 20% da economia ativa desses cidadãos que estão utilizando a economia informal. A Universidade Presbiteriana Mackenzie está agora com um novo curso de graduação. A partir do primeiro semestre de 2025 começa o curso de Cinema e Audiovisual. Quem acompanhou de perto o lançamento do curso e fala da importância do cinema para o nosso cotidiano é a repórter Fernanda Freire. O cinema é um espaço de relacionamento. É onde o real e o imaginário se encontram, dando formas a novas perspectivas de vida e abrindo portas para um mundo que vai além de qualquer experiência que tenhamos vivido em nosso cotidiano. É uma arte com o poder de nos fazer refletir de uma maneira única. E em um mundo onde as imagens se tornaram uma das principais formas de comunicação e expressão, o cinema assume um papel vital na construção de narrativas que dialogam com os desafios do passado e com as esperanças do presente e futuro. Diante dessa importância que ele tem em nossas vidas, formar profissionais que vão fazer o cinema, tanto na parte técnica e prática, como na parte teórica, é fundamental. Pois a sétima arte pede indivíduos críticos que compreendam a responsabilidade e o impacto que o cinema pode ter. É isso a que se propõe o novo curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que começa a funcionar no primeiro semestre de 2025. A expectativa é que a gente possa entrar numa área que a gente nunca tinha adentrado, que é simplesmente você trabalhar com a ficção, trabalhar com o audiovisual mesmo, coisa que já acontecia de alguma forma no CCL por meio do jornalismo e da publicidade. Mas o cinema vai tratar de algo mais profundo dentro do audiovisual, que é a criação de histórias, é o trabalho estético, né? O lançamento do curso foi mais do que a inauguração de um espaço de conhecimento. Foi a celebração de uma promessa de que o curso pretende não apenas formar cineastas e contadores de histórias, mas sim fazer com que cada enquadramento, cada corte, cada som sejam novos olhares sobre o mundo que vão nos conectar uns aos outros. Eu acho que o mercado do audiovisual no Brasil e no mundo, ele está muito prolífico, né? Porque não tem mais isso, aí é cinema, aí é TV, aí é rádio, aí é redes sociais. É tudo junto, misturado, no melhor sentido. Então, tem muita produção sendo feita. Quem é profissional, quem vai ser profissional do audiovisual, vai ter muito campo para trabalhar. Pode trabalhar no institucional, pode fazer um filme para cinema, para o streaming, pode fazer série na TV, no streaming também. Então, isso amplia muito. O mercado de trabalho está muito aquecido, isso é bacana. O curso de Cinema e Audiovisual pretende nos relembrar que estamos sempre em busca de algo mais profundo. Então, que ele não seja apenas uma formação acadêmica, mas um ponto de encontro entre sonhos, um espaço onde a narrativa seja uma ferramenta de transformação social e cultural, uma porta aberta para o futuro. Eu acho que é importante demais, assim, mais um curso de cinema em São Paulo, né? E o Mackenzie é uma instituição muito grande, muito forte, está fazendo boas parcerias, eu acho que vai ser um curso muito legal. Acho que a expectativa é grande. É uma ótima novidade a chegada do novo curso. Com certeza, e ela fará parte da nossa unidade do Centro de Comunicação e Letras e certamente utilizará esse estúdio que estamos fazendo a gravação.
Bem, estamos chegando ao final do nosso telejornal MAC Notícias, que é o nosso último trabalho prático da disciplina Jornalismo Audiovisual. Queremos agradecer a todos que fizeram este programa acontecer, em especial aos colegas da nossa turma, a 511, e a equipe do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, o NPDA. Mas antes de encerrar, vamos mostrar um pouco dos bastidores do ensaio e da apresentação deste telejornal. Pois, para que tudo fosse ao ar, nós duas estivéssemos aqui na apresentação, contamos com a colaboração e envolvimento de muitas pessoas, trabalhando por trás das câmeras. É isso mesmo, Mari. E você se recorda que lá no início do telejornal, eu falei que o jornalista Eduardo Oineg teria uma participação especial no nosso telejornal? Pois é, chegou a hora. Ele nos enviou um depoimento falando como são os bastidores de um telejornal profissional. Então vamos acompanhar essa fala do Oineg e, na sequência, um resumo do nosso trabalho. Botar um jornal de TV no ar. Quando você vê o telejornal, você me vê assim, vê o repórter na rua. Agora, por trás de 1, 2, 3, 5, 12 pessoas que aparecem na televisão, você tem uma centena de profissionais. É uma montoeira de gente. Quando você pega só na redação, não é que o repórter foi lá e fez tudo sozinho, levantou todas as informações, conseguiu as entrevistas. Você tem uma equipe de pauta que é responsável por conceber as reportagens. Então, o pauteiro é um personagem central. Você tem os editores que comandam o corte das reportagens. É uma grande complexidade para que pareça uma coisa coesa, feita por uma mão só. Mas é uma grande mão somada de um monte de gente. Vocês que vão botar um jornal no ar, saiba que existe um trabalho coletivo. É muita gente envolvida para sair um produto de qualidade e eu espero que você consiga chegar nesse patamar. Se você não se sente bem falando, a gente pula. Eu tenho que trazer as deixas, tá? Eu tô aqui com a Ana, que acabou de concluir o curso dela. Que naturalidade! Você tá gravando, né? Foi mais a execução, né? Aqui acompanhou, tá fazendo TCC. Ah, não, o verde pra ligar aqui, você tá falando, né? Beleza, vamos fazer ensaio? Seja qual for a definição, realmente pegou fogo. E tudo leva a crer que as próximas... Vamos lá. Lá tá ok, Vanderlei? Lá tá ok. Vamos lá. Atenção. Vai, roda e avisa. Fui. Tira o outro. Vai amanhã, ô pai. Mesmo, Luísa. Com certeza. Acabei de trocar. Você baixou aquele lá? Não, solta o TP. Para que as fake news não atrapalhem o trabalho jornalístico. E foi o que procuramos fazer neste MAC Notícias que está começando agora. Veja alguns destaques dessa edição. É isso. Mariana, muito obrigada por compartilhar comigo essa apresentação. Eu que agradeço, Luísa, e muito obrigada a todos vocês que fizeram parte do telejornal e fizeram isso para ele acontecer. Até o próximo semestre.